Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Te pedimos agora, Pai, que mande teu Santo Espírito para guiar esse estudo. Que eu me esconda atrás da cruz de Cristo e que seja só as tuas palavras, Pai, que sejam aqui pronunciadas. Amém. Dá entendimento para todos, não só os que estão aqui presentes, mas todos os que vão ouvir esse estudo ou, de alguma maneira, ter contato com ele, Pai. Amém. Te pedimos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós soubemos que na Bíblia temos todas as regras de interpretação profética que o homem precisa para compreender a palavra de Deus, certo? Em determinado momento, Deus dá luz sobre essa regra, mas ela está sempre aqui. Por exemplo, na época de Miller, qual foi a regra de interpretação profética que ele usou para mensagem, para pregar a mensagem? De ano. E essa regra estava desde quando aqui na Bíblia? Desde sempre, desde que ela foi escrita. Foi na época de Moisés, que a gente encontra em Números 14:34, onde mais? Ezequiel 4:7, e a gente viu, quando a gente estudou a profecia 25:20, que a gente encontra também aonde? Em Levíticos 25:8. Então, sempre as regras de interpretação profética, Deus dá aqui na Bíblia, e ela está aqui para a gente cavar e buscar como um tesouro, como Ellen White fala. Só que em determinado momento Deus dá a luz sobre aquilo ali. E para a nossa geração, não só nós tivemos luz, essa mensagem está tendo luz sobre algumas regras que estavam aqui, mas não tinham sido ainda descobertas, como também sobre regras que foram, digamos, estavam escondidas e agora estão sendo reveladas. Como, por exemplo, as regras de interpretação profética de Guilherme Miller, que a gente sabe, as 14 regras, e as regras de Louis Ware, que é um escritor adventista que já morreu, mas que tem regras importantes para se entender a Bíblia. Uma das regras, a Luísa deu para vocês, que eu não sei se todos aqui lembram, que é a regra da tríplice aplicação profética. Essa regra, ela já existia, sempre teve aqui na Bíblia, tem pelo menos 15, que a gente sabe, vezes ela aparece, e sempre a gente se baseia para estabelecer uma regra como verdadeira, na regra das duas ou mais testemunhas estabelece um fato, certo? E como ela aparece 15 vezes na Bíblia, então ela é uma regra que é estabelecida pela palavra de Deus. Essa regra, os milleritas já entendiam, eles usaram, inclusive, para Elias, para pregar 1844, como a vinda de Jesus. Esse escritor adventista Louis Ware também já entendia, só foi redescoberta agora, digamos, foi desvelada, ela estava escondida. E é através dessa regra que eu quero mostrar de uma maneira simples para vocês qual é a nossa verdade presente hoje. Na época de Jesus Cristo, quem Jesus Cristo disse que vinha no espírito de Elias? Venha no espírito de Elias. João Batista. Isso foi na época de Jesus Cristo. E o que João Batista pregava? E basicamente que vinha um juízo, que era o fechamento da porta da graça para os judeus, né? E ele se baseava em que livro? Livro de Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, 24, né? Na época dos milleritas, quem Ellen White disse que veio no espírito de Elias? Miller e seus companheiros. Então, os milleritas. Milleritas. O que os milleritas pregavam? Também fechamento da porta, juízo. O fechamento da porta da graça. Baseado em que livro?
Daniel 8:14. E Ellen White fala, depois a gente vai ler, que a parábola das 10 virgens se cumpriu na época dos mileritas ao pé da letra e vai se cumprir nos últimos tempos ao pé da letra. A parábola das 10 virgens vai da primeira mensagem angélica até o fechamento da porta da graça. E se ela se cumpriu na época dos mileritas e a gente acredita que a gente é a última geração, então tudo que os mileritas vivenciaram, nós devemos vivenciar também. Se eles tiveram uma mensagem de fechamento da porta da graça e a gente tem que pregar, eu estou me incluindo nos 144 mil, se Deus quiser, a gente tem que pregar o quê? O fechamento da porta da graça. Baseado em que livro pela tríplice aplicação profética? Tem que ser o livro de Daniel. Agora, qual é a porção de Daniel que não foi, que estava selada, estava selada na nossa época? Daniel 11, 40, 45. Como é que a gente prova isso, que Daniel 11, 40, 45 está selado? Alguém entendeu na época dos mileritas Daniel 11, 40, 45? Não. Teve um que interpretou, que foi Uriah Smith. Mas ele interpretou de uma forma que a gente depois vai mostrar, por A mais B, que é uma forma que não condiz com a Bíblia, com a interpretação correta da Bíblia. E então, a gente vai ler algumas citações da Ellen White que nos mostram que Daniel 11, 40, 45 é a verdade presente para nós. Ela também fala que no tempo do fim haverá um aumento do conhecimento, e ela conecta esse aumento do conhecimento com Daniel 11, 40, 45 indiretamente, mas ela diz o quê? Que Daniel 11, 30, 36 vai se repetir na história. E o que fala Daniel 11, 30, 36? Alguém lembra? Acho que é sobre o papado. Né? Sobre a ascensão do papado, sobre a queda dos 3 poderes, Eros, ostrogodos e visigodos, e a ascensão do papado. E a perseguição. Então, tudo isso, se ela diz que vai se repetir, deve se repetir. E Daniel 11, do 1 até o 39, os mileritas entendiam literalmente tudo o que ocorreu. E se ela diz que repete 11, 40, 45, o 30, 36, só pode se repetir aqui, em 11, 40, 45, porque o resto já tinha ocorrido. Ela diz também que as visões que Daniel teve no rio Ulai e no rio Hidekel são visões que estão se cumprindo e se cumprirão nos últimos tempos. A visão que ele teve no rio Ulai, se a gente for em Daniel 8, 1, a gente vai ver, 1 ou 2, não lembro, pode ir se vocês quiserem só conferir, é a visão das 2.300 tardes e manhãs. Verso 2. E a visão que Daniel tem no rio Hidekel, que eu acho que é Daniel 10:4, é a visão. É importante também a gente saber assim que Daniel 10, 11 e 12 é uma visão só. Como é que a gente sabe que é uma visão só? Porque em Daniel 1:21, se vocês forem lá no último verso, vai dizer que Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. O primeiro ano do rei Ciro foi quando? Como rei da Babilônia. Em 537 antes de Cristo. E esse foi o terceiro ano dele como rei da Medo-Persa, lembra? Foi o ano que ele fez o decreto para os judeus voltarem
para Jerusalém. Primeiro decreto. Então, se Daniel viveu até o primeiro ano de Ciro, isso nos diz o Daniel 1, 21, e em Daniel 10, 1 a gente vê que ele está no primeiro ano de Ciro, que é o terceiro ano também, como Medo-Persa. Então, o Daniel 11, 12 tem que ser tudo uma visão só, porque depois disso ele não vivia mais. Então, essa é uma única visão. E essa visão, se a gente for ver toda ela, Daniel 10, 14 diz que é para os últimos dias, para os derradeiros dias. Quais são os derradeiros dias? O tempo do fim. Então, Daniel, quando fala isso aqui, ele está dizendo o quê? Que Daniel 10, 11, 12 é a última visão. E dessa última visão, a única parte que não tinha sido ainda descelada é Daniel 11, 40, 45. Então, por algumas citações que eu passei para vocês, a gente pode confirmar tudo isso que eu falei aqui. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Mas vamos ler aqui as citações para confirmar. Não vou ler todas, tá? Vou ler algumas só para a gente tentar tornar esse estudo um pouco mais curto hoje. Citação 1. Alguém quer ler? Eu sou frequentemente referido à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e como a terceira mensagem angélica foi cumprida e continuará sendo verdade presente até o fim dos tempos. Citação 2. O livro que foi selado não foi do Apocalipse, mas aquela parte da profecia de Daniel que se referia aos últimos dias. Diz a Escritura: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel 12, 4. Quando o livro foi aberto, foi feita a proclamação: já não haverá demora. O livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da terra. Pelo acréscimo do conhecimento, deve ser preparado um povo para subsistir nos últimos dias. Citação 3. Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descritas nas profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase alcançou o seu total cumprimento. Muito da história que teve lugar em poder, em cumprimento desta profecia. Repetir-se-á no versículo 30 e fala-se de um poder que lhe causará tristeza e voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Ela cita, então, o verso 31 a 36 e o versículo 30. Que se a gente for ver na Bíblia, está falando de quem? Do papado. Então, agora, nós vamos entrar em Daniel propriamente dito, Daniel 11, 40. Vamos começar lendo o verso 40 primeiro. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Tá, nós vamos desmembrar esse verso em várias partes. Nós vamos começar no tempo do fim. A primeira parte. Como que a gente sabe que tempo do fim é esse que ele está falando aqui? A gente já viu isso, mas
Alguém tem um palpite? Daniel 12. O que Daniel 12 diz? Qual verso? Verso 4. Era para selar o livro até o tempo do fim. E aí no 6 pergunta quando será o fim dessas maravilhas. Vamos ler Daniel 12. A partir de que verso? Vamos ler a partir do verso... Pode ser... Antes, eu não sei se seria bom, de repente, eu colocar aqui algumas dessas regras que eu falei, só para... Eu acho que vocês todos já sabem, mas vamos colocar para deixar embasamento nisso tudo que a gente vai falar agora. Uma regra que a gente já está bem acostumada. Essas regras que eu vou passar aqui são as regras desse Louis Ware, que é um adventista, um escritor, que foi bem consagrado na época e que foi baseado nessas regras que muita coisa a gente está levando a verdade presente. Então, a primeira regra, vamos colocar que a igreja hoje é quem? É o Israel espiritual. Só que isso dá para provar pela própria... Vamos provar que hoje isso é verdadeiro, por quê? Vamos em Romanos 9:8. Alguém lê Romanos 9:8? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, a descendência não é o Israel literal, mas os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Da aliança. Qual foi a aliança, a segunda aliança? Descendentes de Abraão. Descendência é a primeira aliança, Sim. que é o Israel literal. O Israel espiritual é da aliança que foi feita com Jesus Cristo, né? Então, a igreja hoje é o Israel espiritual. Qual é outro verso que a gente pode comprovar que a igreja hoje é o Israel espiritual? Vão em Gálatas 3:29. Quem achar primeiro, lê. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a gente não é Israel literal, certo? Não. Se a gente é herdeiro, a gente é conforme a promessa espiritual. Israel espiritual, a promessa de Cristo. Mas vamos ler a citação também da Ellen White que eu coloquei para vocês. Também alguém lê a citação. Acho que é 11. Não. A 12. Somos contados como Israel. Todas as instruções dadas aos israelitas de outrora, relativamente à educação e preparo de seus filhos, todas as promessas de bênçãos, mediante a obediência, dirigem-se a nós. Então, está bem estabelecido por duas testemunhas na Bíblia e mais a citação da Ellen White que nós somos Israel espiritual, certo? Outra regra que Louis Ware também descobriu, o mundial representando o local. Aonde que a gente vê isso na Bíblia? A gente não vai ler tudo porque é grande, mas em Mateus 24 a gente vê Jesus falando que os discípulos perguntam para ele: quando será o fim de todas essas coisas? E ele está falando ao mesmo tempo da queda
de Jerusalém e do fim do mundo. E a gente vê isso pela citação também da Ellen White. Ela tem uma citação, a citação 14. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo de ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Então, essa é uma outra regra. O mundial, muitas vezes, na Bíblia, representa o local. Então, Jesus ilustrou o fim do mundo com a destruição de Jerusalém. Outra regra que a gente encontra na Bíblia, o natural e o espiritual. Todos vocês já estão bem até craque onde se encontra. Aonde que a gente encontra essa regra? Natural e espiritual. Primeira Coríntios 15, 46. Vamos ler lá? Tem vários lugares, tá? Eu só estou colocando duas testemunhas, que é o que sempre a gente tem que estabelecer através de duas testemunhas, para ficar como um fato, como uma verdade bíblica. 1 Coríntios 15, 46 e 1 Coríntios 10, 11. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, primeiro o natural, o literal, para depois o espiritual. Assim, primeiro Israel literal, para depois Israel espiritual. Babilônia literal, para depois Babilônia espiritual. 1 Coríntios 15, 46 e 1 Coríntios 10, 11. Outra regra, essas regras aqui a gente tem que ter sempre na nossa mente, porque são regras que fazem, que ajudam a gente mesmo a estudar a Bíblia por nós mesmos. Outra regra, que eu já falei, que essa é a base para nós sempre, 2 ou mais testemunhas estabelecem um fato. Oi, irmã. Oi, pode falar. Ali 10, 11 não fala sobre isso. Não? Não. Como é que fala 1 Coríntios 10? Sobrevieram como exemplo, que foram escritos para advertência nossa, e nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, essas coisas, que coisas? Os tipos, por exemplo, como o senhor deu hoje no sermão. O que era o santuário? Era o tipo do espiritual, de Jesus. Então, Jesus cumpriu a parte espiritual e as coisas que foram passadas, a literal. 2 ou mais testemunhas estabelecem um fato. Deuteronômio, né? É 1. Eu vou colocar 2 sempre só, tá? Deuteronômio 19, 15. E 2 Coríntios 13, 1. 19, 15. Isso, pode ler, Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A 2 Coríntios 13, 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco,
Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, sempre tem que ter 2 ou mais testemunhas para o fato ser estabelecido. E uma outra regra importante é repetir e ampliar. Na Bíblia, vários versos e capítulos, eles repetem e ampliam. Qual é os capítulos mais que nós estamos tão acostumados a lidar? Capítulo 2, com os 7 de Daniel, livro 8. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. São os 4 capítulos que falam em profecia. O 9 é só uma complementação do 8, né? E todos eles, o que acontece? A gente sabe que o 7 amplia o 2, o 8 amplia o 7 e o 11 amplia o 8. E é através disso aqui que depois a gente pode provar que o raciocínio de Uriah Smith não era correto em relação a Daniel 11, 40 a 45. É muito, muito fácil da gente ver isso. Então, depois desses princípios aqui, a gente vai entender o que é, primeiro, Daniel no tempo do fim. Daniel 12, 4. O que diz Daniel 12, 4? Alguém lê. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Tá. E continua, vai até o 7. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2. Um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos, metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, quando que Jesus, esse outro é Jesus, né? Quando que Jesus responde que vai acontecer essas coisas? E isso equivale para nós, a gente sabe? 1260 anos. E esses 1260 anos representam o quê? Que é o período de trevas. E quando termina esse período de trevas, que a gente sabe? 1798. O que aconteceu em 1798? Ferida mortal. Mais ou menos na história, o que a gente sabe? Que teve a Revolução Francesa, que Napoleão Bonaparte, em 1797, faz um tratado de paz com o Vaticano, mas esse tratado de paz é quebrado depois quando morre um general, lembra? O general que morre, o Dufon, né? E aí o que a gente viu lá com a Laura, o Napoleão Bonaparte usou isso para terminar o Tratado de Paz e mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI. Esse aqui é o tempo do fim. Papa Pio VI. Aqui, o Napoleão Bonaparte era ainda um comandante, ele não era imperador, nada. E ele mandou prender o Papa Pio VI, isso aqui. E a gente, lendo na história, a gente vai ver que os próprios historiadores dizem que isso aqui foi o marco para poder político da igreja ter sido perdido. Então é uma coisa histórica que a gente sabe que aconteceu isso aqui. O que aconteceu? O papado perdeu o poder político, poder de Estado.
mas continuou com poder religioso. Então, o que morreu aqui foi uma ferida. Ele não morreu totalmente. E isso... Desculpa, é João? Pio VI. Pio VI. E isto, se a gente for estudar o Uriah Smith, na época que eles estavam vivendo aqui, que eles estavam vivendo essa época, tudo entendia que a igreja ali tinha morrido, a igreja católica tinha acabado. Então, por isso que ele deu aquela interpretação que o rei do norte era a Turquia. Uma das coisas que levou ele a interpretar como o rei do norte sendo a Turquia. Só que ele esqueceu que lá em Apocalipse 13 diz que essa ferida seria curada. Então, tem várias coisas, quando a gente entrar nisso, eu acho que isso vai ser mais nas perguntas e respostas, a gente vai ver que tem várias coisas que mostram que aquela interpretação não tem como ser a interpretação correta. Então aqui houve a ferida mortal. Esse é o tempo do fim para quem? Que a gente já estudou o movimento reformatório deles. Começou o tempo do fim para os mileritas. Então aqui a gente já viu que o tempo do fim para os mileritas em 1798. O que vem depois? Só que Daniel 11:40 diz assim: e no fim do tempo, então a gente já sabe, 1798. O rei do sul, quem era o rei do sul? Agora, para saber quem era o rei do sul, que a gente já sabe, mas vamos só confirmar, a gente vai ter que usar essas regras. O rei do sul, vamos ver quem era o rei do sul literal. Vamos em Gênesis 12, 9 e 10. Gênesis 12, 9 e 10. Todos encontraram? 12, 9 e 10, né? 12, 9 e 10. Depois seguiu Abrão dali, indo sítio para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome da terra. Tá. A tua Bíblia diz Neguebe, que se a gente for no hebraico, vai ver que quer dizer sul, seco, sul. Mas a maioria das Bíblias, inclusive a nossa, Almeida Fiel, diz: depois caminhou Abrão dali, seguindo para o lado sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Então, quem era o rei do sul? Que é mais ou menos assim: aqui estava a Palestina, e aqui estava o Egito. Sempre, rei do sul e rei do norte está relacionado no Antigo Testamento, né? No literal, com o povo de Deus. Então, assim, o Egito ficava ao sul da Palestina, por isso o rei do sul era o Egito. Depois a gente vai ver porque é o rei do norte. Aqui entenderam? Sim. Tá? E Neguebe, as Bíblias que dizem Neguebe simplesmente significa sul ali, tá? É pelo hebraico, tu vai lá, tu vê que é sul. Então, continuando. Ou vamos mais em um outro, porque lembra que são duas testemunhas que a gente tem que ter, né? Então, vamos ver Isaías 30, 1 e 2. A gente está vendo quem é o rei do sul literal. Isaías 30, 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Que descem ao Egito. Então, mais uma vez, o Egito era o sul. Pra gente, se a gente
disse que existe uma regra natural e espiritual. Para a gente descobrir quem é o Rei do Sul espiritual, a gente vai ter, porque antes de Jesus tudo é natural, literal. Depois da cruz, espiritual. Então, para a gente descobrir quem é o Rei do Sul espiritual, a gente vai ter que ver que característica o Rei do Sul literal tinha. Qual era a característica importante do Rei do Sul? E isso a gente vê em Êxodo 5. Vamos lá em Êxodo 5, 1, 2. Acho que vocês já sabem, mas só para confirmar. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir de Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, o que ele estava aí? Quem é o Senhor? O que é isso? Espírito de ateísmo. O ateísmo. E agora a gente vai ver quem que tem esse espírito de ateísmo nesta época aqui. Vamos ver Apocalipse 11, 3, 8. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Até 8? Até 8. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará expirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus Cristo foi crucificado em Egito, ou em Sodoma. Então, o que estava querendo dizer aqui? No período de trevas, quando é que começou a Revolução Francesa? 1789. E se estendeu até 1799. Ellen White disse que, na verdade, para Ellen White, ela fala que foi até 1796. Por quê? Aqui eu só estou colocando uns detalhezinhos, não é nada... É que eu não sei se o pessoal está com... 1796. Ellen White fala que foi até 1796, mas a história fala 1799. Por quê? Porque a história marca o período, o final da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte dá o golpe e se torna imperador. E Ellen White marca o final da Revolução Francesa quando acaba o período em que as duas testemunhas profetizam em sacos, que quer dizer escondidas. Porque aqui foi o período de maior terror, diz que 1794, 1796, os jacobinos, quando eles assumiram o poder, eles transformaram a França em sangue, só se via sangue para tudo que é lado. Então, e a Bíblia era queimada, a razão era a deusa. E Ellen White fala claramente que esse espírito de ateísmo era nessa localização, que é a França. A gente pode ler a citação 15, eu acho. Aqui, 15.
A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando em nome do Senhor a mensagem lhe for levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Então é claro que o rei do sul aqui era a França. E então tudo, vocês veem que tudo está conectado, né? E um detalhe que eu estava lendo a história de Napoleão é que Napoleão marca o fim da Revolução Francesa e ele faz esse golpe em 9 de novembro de 1979. E depois a gente vai ver por que eu coloco isso. 9 de novembro de 1979, ele marcou o fim da Revolução Francesa e começou como imperador. Exatamente. Eu me dei conta que é a mesma data. Engraçado isso, né? Então, E a meia... essa data, ela marca meia-noite também. Mas ela marca que na Revolução Francesa o início, sim. O fim, para os historiadores, o fim da Revolução Francesa foi em 9 de novembro de 1979, quando é o 18 Brumário, que eles chamam, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe e se tornou imperador. Até então ele fazia parte do diretório, era ele e mais 2. Mas depois ele deu esse... Qual é a data? 9 de quanto? 9 de novembro de 1979. 1900? Não, Desculpa, 1799. 1700, eu coloquei certinho ali, coloquei errado. 1799. Tem muito mais detalhes aqui que eu achei super interessante, mas... Bom, depois a gente continua aqui, vamos lá. Então, o tempo do fim já ficou determinado, que é 1798, que fala aqui. O rei do sul, que é a França, lutará com ele. Com ele quem? Até o 39 está se falando do rei do norte como papado. Se a gente sabe, estudando ali, supremacia papal, os 1260 anos. Então é óbvio que continua falando, mas só para deixar mais estabelecido, digamos, o rei do norte, vamos ver quem era o rei do norte literal. Rei do norte literal. Antes de Cristo. A gente vai achar isso em Ezequiel 26:7, em vários lugares, mas vamos colocar Ezequiel 26:7 e Jeremias 4:6-7. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros, sim, companhias e muito povo. Ei, como é que diz? Que eu trarei Contra Tiro a Nabucodonosor.
Quem era Nabucodonosor era rei da Babilônia. Na época deles, a Babilônia ela não ficava bem ao norte, ela ficava mais para o leste, oeste, né? Norte, sul, leste. Era noroeste, acho que chamava. Era por aqui. Ela ficava por aqui. Só que tinha um deserto aqui. Então, para ela atacar a Palestina, ela tinha que atacar por cima. Por isso ela é chamada de Rei do Norte. Em Jeremias 4, 6, 7, como é que ele diz? 6, 7. Jeremias 4, 6, 7. Arvorai o estandarte no caminho para Siló. Buscai refúgio, não demoreis, porque eu trago do norte um mal, sim, uma grande destruição. Subiu um leão da sua ramada, um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam assoladas, e ninguém habite nelas. Então, o que estava falando? Estava falando que um leão, quem é o leão que a gente sabe? Saiu da onde? Do norte para causar desolação para as tuas terras. A gente sabe que ele estava falando para quê? Para Israel, né? Então, ele está falando que saiu do norte. Então, rei do norte literal, estabelecido Babilônia. Qual era a característica principal espiritual de Babilônia que o pastor falou hoje no sermão? Confusão. Confusão religiosa, que vem desde a época de Nimrod, quando a Torre de Babel foi destruída. Por quê? Porque eles estavam querendo se elevar, alcançar o céu. E aí o que Deus fez? Fez a confusão de línguas. E a mesma coisa, a Babilônia, o que Nabucodonosor queria ser? O rei, tanto que quando ele sonhou com a estátua, que Daniel interpretou, o que ele fez? Uma estátua? Toda de ouro. E qual é, a gente vai ver, a gente sabe, é óbvio, mas vamos ver em Apocalipse, quem que tem essas características da Babilônia espiritual? Rei do Norte, né? Apocalipse 17, 4, 5. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, mais claro que isso é impossível a gente saber. E a gente sabe que de quem está falando aí? Papado, Roma papal. Então, Babilônia espiritual é Roma papal. E por que é confusão em Babilônia espiritual? Por causa das doutrinas. Ecumenismo, doutrina, é uma confusão espiritual mesmo, né? Então, o rei do norte é o papado. Então, aqui, quem era Papa Pio VI? Ele era um representante de quem? De Roma papal. E quem era Napoleão Bonaparte, ou o general Berthier de Napoleão Bonaparte? Era o representante da França, que era o rei do sul. Então, está bem estabelecido aqui que o tempo do fim que está falando aqui, e o rei do sul, do rei do norte, Napoleão Bonaparte, a França, e o rei do sul e o rei do norte, o papado. Só que aí continua. E no fim do tempo, então, 1798, o rei do sul, a França, lutará com ele. Ele quem? O rei do norte, que é o papado. E o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Agora aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o rei do norte. A gente
sabe que continua sendo papado. Depois a gente até pode ver porquê, mas continua sendo papado. Quando que o papado fez uma revanche contra o rei do Sul, contra a França? Quando atacou a União Soviética. Isso. Ele nunca fez revanche contra a França, mas contra o rei do Sul. Como que a gente sabe o rei do Sul? Um detalhe interessante aqui, ó, que 1799, então Napoleão Bonaparte, 1799, Napoleão Bonaparte se tornou imperador. Quando ele se tornou imperador, ele começou, já estava fazendo isso, mas conquistar várias áreas. Ele queria um império napoleônico. E quando ele chegou na Inglaterra, a Inglaterra resistiu, e a Inglaterra estava participando da Revolução Industrial, e ela estava bem adiantada. E ela fazia comércio com muitos países. Aí o que Napoleão fez? Ele queria isolar a Inglaterra. Para isso, ele criou o bloqueio continental. Ele exigiu que nenhum país fizesse comércio com a Inglaterra. E para isso ele fez aliança com vários países. E um dos países que ele fez aliança foi a União das Repúblicas Socialistas, na época a Rússia. E quando ele fez aliança com a Rússia, como a Rússia necessitava muito da Inglaterra, com o tempo o czar, que era czar ainda, quebrou essa aliança. E quando ele quebrou essa aliança, Napoleão foi com o exército dele contra a Rússia. Só que quando ele chegou na Rússia, ele enfrentou o frio e ele perdeu a batalha. E ele voltou para a França. E quando ele voltou, o exército russo veio atrás dele. E quando o exército russo veio atrás dele, eles se espalharam na França. E quando eles se espalharam na França, isso foi em 1822. Quando eles se espalharam na França, eles tiveram contato com as ideias liberais dos jacobinos. Os jacobinos já estavam praticamente extintos nessa época, mas as ideias deles, de uma forma velada, se propagavam, e eles levaram essa ideia para a União Soviética. Então foi através disso que houve esse contato com os jacobinos. Quando eles levaram para a União Soviética, isso aí ficou adormecido. Quando a gente vai fazer uma relação paralela com a Revolução Francesa e a Revolução Bolchevique, nossa, é incrível o paralelismo assim. Primeiro, foi desencadeado por um descontentamento da massa popular, por causa que era monarquia e eles estavam se sentindo oprimidos, e dois partidos na época da Revolução Francesa se destacaram, que é os jacobinos e os girondinos. No início, depois que eles derrubaram o rei, que era, acho que, foi um rei que foi guilhotinado, Luís XVI. Ele foi guilhotinado. Quando eles derrubaram, eles fizeram um governo que os dois, tanto os girondinos como os jacobinos, eles participavam. Só que com o tempo os jacobinos quiseram pegar o poder, e eles eram mais radicais e mais sanguinários. E eles pegaram o poder, e daí na época de 1793 a 1794, foi um período de terror, que eles chamam o período de terror da Revolução Francesa, que matavam assim, qualquer um que eles sentissem que estavam conspirando e querendo derrubar o governo, eles matavam. E depois disso, aí, como houve aquele sangue todo, o ateísmo, tudo, os girondinos acabaram conseguindo matar Robespierre, que era o líder, e conseguiram de novo o poder. Foi quando eles chamaram Napoleão para ser o comandante, e depois Napoleão dá o golpe neles. E se vocês forem na Revolução Francesa, 1822, então as ideias foram para lá, mas elas ficaram adormecidas. Quando chegou em 1905, teve uma revolução dos trabalhadores que estavam também se sentindo oprimidos e tentaram derrubar o czar na época, que era tipo um rei. E eles não conseguiram, porque esse rei mandou metralhar todos eles, e foi também um derramamento de sangue, igual foi a noite de São Bartolomeu, que aconteceu muito antes da Revolução Francesa. Mas aí, o que aconteceu? Isso foi gerando insatisfação,
foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo a insatisfação. E em 1917, por causa da crise econômica, aqui também houve uma crise econômica antes, por causa da crise econômica que tinha acontecido devido à Rússia ter entrado na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que se deu de 1914 a 1918, por causa da economia quebrou, quem eram os mais sofridos? Os trabalhadores, porque tudo eles tinham que sustentar a monarquia, os czares. E aí a insatisfação deles, mais o espírito de liberdade que eles tinham aprendido, que eles tinham levado, que estava lá latente, tudo isso fez com que eles também causassem começar a criar dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. E os bolcheviques teve as três fases, igual a Revolução Francesa. Primeiro eles lideraram junto, depois os bolcheviques tomaram poder, e também foi um período que é chamado na história de terror vermelho, porque eles matavam tudo que ameaçasse o governo deles. E essa revolução aqui de 1917, que é a Revolução Bolchevique, aconteceu a mesma coisa. O ateísmo, que já era latente, mas ele ficou bem evidente nessa época, além do terror, 1917. Então, a coroa do rei do sul e a França, quando o Napoleão ele se tornou imperador, ele começou a tentar entrar em paz de novo com o catolicismo, com o papado. Então, aqui já tinha acabado o ateísmo e tinha sido essa coroa levada para a Rússia. Então, quem passou a ser o rei do sul foi a Rússia, em 1917, com essa revolução bolchevique. Então, aqui nós temos o rei do sul espiritual, que é a Rússia. E aí tem a história de Lenin, né? Que Lenin era um bolchevique que assumiu o poder, e quando ele assumiu o poder, as ideias dele eram todas daquele filósofo Marx, e era ateísta puro, né? Então ele fez a Rússia crescer. Nessa época a Rússia cresceu e chegou até, eu acho que ele foi até 1924, se não me engano, alguma coisa assim. A Rússia já estava crescendo, mas ainda não era poderosa. Foi só depois, em 1934, com a Segunda Guerra Mundial, é que a Rússia saiu da Segunda Guerra Mundial como uma nação poderosa. Então aqui, ó, mais ou menos nessa época, 1924, o que aconteceu? Como é que Lenin começou a fazer? Ele começou a conquistar países que eram católicos e foram se transformando em comunistas. E foi pegando, era a Rússia, e com o tempo esses países todos se aglomeraram e se transformaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então aqui o que começou? Napoleão ele já tinha começado a dar poder de novo para Roma Papal. E Roma Papal já estava crescendo. E quando ele viu a Rússia fazer isso aqui com os países católicos, a Rússia se tornou, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornou o inimigo número um de Roma Papal. E depois da Segunda Guerra, 1934 a 1939, acho que foi mais ou menos, a Rússia desponta como uma superpotência, que é quando começa a Guerra Fria. Quando ela desponta como uma superpotência e começa a Guerra Fria, para quem que ela começa a fazer ser uma pedra como diz, uma pedra no calçado, sei lá, nos Estados Unidos. E desde essa época, vocês veem que desde essa época mais ou menos, Roma Papal já começou a enxergar como que ela faria a coligação para derrubar
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso tudo está na história, tá? Então, ali quando diz, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte se levantará contra ele, quem é o rei do norte? Continua sendo Roma Papal. Só que contra quem que Roma Papal vai se levantar? Contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que agora é o rei do sul. A gente sabe pela história, que vocês lembram, como que Roma Papal subiu ao poder. Ela tinha o exército próprio? Que exército que ela usou? O Papal? É. Clovis. Eu esqueço o nome. Primeiro foi Clovis, né? Clovis, Isso, ela foi usando os exércitos daqueles que foram dos bárbaros que foram se convertendo. Então, Roma Papal não tem exército. Ela precisa usar um exército quando ela quer fazer alguma coisa. Para destruir os 3 obstáculos, que eram os érulos, os ostrogodos e os visigodos, ela usou o exército de Roma imperial, que tinha se convertido ao catolicismo, começando por Clovis. Aqui também, para ela derrubar o ateísmo, que aqui agora existia catolicismo versus ateísmo, e socialismo ou comunismo versus capitalismo nos Estados Unidos. Ela precisava usar um exército. E quem na época despontava como um poder econômico e um poder político importante? Os Estados Unidos. E a gente vê isso pela Bíblia. É incrível como Deus, num verso só, colocou tudo isso aqui. E mais um pouco, porque eu só estou dando um resumo do que é a história. Vamos ver como que Deus colocou isso na Bíblia. Ele colocou assim: e o rei do norte se levantará contra ele. Esse se levantará, na King James, arremessará como um furacão, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Vamos ver o que é carros na Bíblia. Carros e cavaleiros. Ezequiel 38, 4 primeiro. Isso a gente já viu, né? Já viu? Está sendo uma repetição, porque nós vamos começar da Daniel 11:40 até o 45, agora a gente vai com vocês. Saciei que vou, exporei aos olhos do teu queixo, que levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Então, o que é carros e cavaleiros? Exército. Mas a gente precisa de mais testemunha para dizer que carro e cavaleiros é exército. Vamos em Ezequiel 14, 9. Tem vários, depois vai estar lá no site, só que eu vou dar 2, só para a gente não se demorar muito. 14:9. 14, 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. Desculpa. É Êxodo 14, 9. E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Êxodo 14, 9. 14, E os 9. egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Então, carros e cavaleiros. Isso no Antigo Testamento. Vamos ver em Apocalipse 9, 16, tem também no Novo Testamento. Apocalipse? Apocalipse 9, 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. Então, cavalos e cavaleiros, exércitos. Agora vamos ver o que é navios.
Tem vários outros, tá? Mas vamos só colocar esses aí, tá bom. Navios. Vamos em Salmo 107, 23. Os que tomando navios descem aos mares e se fazem entrar na imensidade das águas. Então, mercando, minha também. Então, é uma relação comercial. Mas vamos ver outros. Apocalipse 18, 17. E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar se puseram de longe. E aqui tá negociam. O meu também está negociam. Vamos ao outro, então, enquanto a gente não encontrar um bem claro. 1 Reis 22, 49. Levei. 1 Reis 22, 49. E fez Jeosafá navios e Tarsis para irem ao Firque por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, se os navios foram por causa do ouro, o que eles estavam fazendo? Comércio. Tem Ezequiel 27, 25. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias. E te enriqueceste, e ficaste muito famoso no coração dos mares. Então, eu acho que não tem dúvida, né? Que é poder econômico. Então, carros e cavaleiros, poder militar, e navios, poder econômico. Então, lá, e no fim do tempo, qual é o fim do tempo? Vamos, 1798. O rei do sul, quem? A França, lutará com quem? Com o papado. E o papado se levantará contra... com poder econômico, poder militar e poder econômico. E entrará nas suas terras. Na King James está nos seus países. E no original também é países. Então, tem dúvida alguma que é a União Soviética? Porque tem que ser um aglomerado de países. E a União Soviética era um aglomerado de países. E as inundará e passará. Inundará e passará quer dizer... Inundará quer dizer conquistar. E passará quer dizer passa por cima. Isso é, isso é importante porque ela não vai dominar e ficar... E ela vai passar. Depois a gente vai entender por que a gente entendeu depois que não houve uma destruição total do ateísmo aqui. Porque a Rússia continua lá? A Rússia continua lá. Continua com a mesma característica. Então, eu quis passar rápido assim para vocês. Eu não sei se tiver alguma dúvida ou se vocês já querem entrar no Daniel 11:41, primeira parte, ou quer deixar para a próxima. Esse passará, a gente vai entender mais. Porque o passará quer dizer pass over, quer dizer passar por cima. Ela conquista, mas ela não destrói totalmente. O ateísmo fica ali ainda. Vocês querem... Eu não sei quanto tempo deu. 1:10. Vocês que sabem. Querem fazer alguma pergunta? Querem mais detalhes? Temos meia hora. Quanto tempo? Eu acho que vai mais. Quer que eu entre em Terra Gloriosa? Pode entrar. Tem uma meia hora e entra. Tá. Aqui tem alguma dúvida? Acho que a gente ficou... E depois, se vocês por vocês mesmos...
Aí terá. Se vocês quiserem depois, eu acho importante que estude bem a Revolução Francesa e a Revolução Bolchevique. Vocês vão ver o paralelismo que tem entre os dois, é incrível. E depois a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela se dissolve em 1989, é o que marca a queda do socialismo, né? Que é a queda do Muro de Berlim, que acontece também quando acaba a Revolução Francesa, a mesma data, 9 de novembro, só que de 1989. Mas ela se dissolve totalmente em 1991. Aí a dissolução em 15 países da União da República Socialista Soviética. Mas essa dissolução, alguns países, a maioria deles, volta para o catolicismo ortodoxo. Mas a Rússia, apesar de ter católico tudo lá, ela continua com o espírito ateísta. Depois a gente pode ver isso em detalhes. Mas, bom, depois a gente vai ver, eu acho que tu chegou a dar alguma coisa, né? Quando a gente estudou Daniel 11, nos versículos 11 e 12 de Rafa, né? Uhum. Então vamos ver. Desculpe, mas ali em 1934, tu tinha colocado Guerra Fria? Não. 1934 é a Segunda Guerra Mundial. Não. Primeira, né? A primeira. Não. A segunda. 39 e 45, então. Eu só errei a data. Essa aqui é a segunda. Porque a primeira foi aqui, em 1914. Sim, a Guerra Fria foi depois. A Guerra Fria foi depois da Segunda Guerra. Sim, foi depois da Segunda Guerra. Segunda Guerra que... Tu tinha colocado 1934, Guerra Fria. Não. 1900, aqui a Segunda Guerra, aí depois vem a Guerra Fria, que é quando ela se torna inimiga dos Estados Unidos, né? E depois aqui, o que acontece? Antes de 1989, fica mais ou menos aqui. É que isso aqui não era um gráfico para ser. Antes aqui acontece a Guerra do Afeganistão, que a União Soviética entra e é daí que ela perde o poder econômico dela e começa a cair. E aí os Estados Unidos aproveita isso, junto com Roma Papal, e derruba a União Soviética, a União das Repúblicas. Derruba o comunismo, né? Isso, o socialismo. Então vamos para a Terra Gloriosa, acho que dá tempo de entrar nela. Só na Terra Gloriosa. Entrar na Terra Gloriosa. Quem é a Terra Gloriosa literal? É a Palestina. É. Como que a gente prova isso? Vamos em Jeremias 3, 18, 19. Jeremias 3, 18, 19. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. A terra mais aprazível que Deus dá. Então, terra aprazível é uma terra gloriosa. Mas vamos em Ezequiel 25. 5, 6. Alguém achou? Diz-lhe assim:
E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles a terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. 6, né? 6. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. A glória de todas as terras é a terra gloriosa. Mas Daniel 11:16 diz com todas as letras. Daniel 11:16. O que, porém, há de vir contra ele, fará o que lhe aprover, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sobre o seu poder. Então aqui Daniel diz bem, o que pois há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa. Aqui, se a gente for ver na história, a gente sabe que de quem está falando aqui, de Pompeu, quando entra na Palestina, que é a terra gloriosa. Por que a terra gloriosa era aprazível? Porque os hebreus a fizeram assim? Não, ela já era. Ela já era. Como que a gente vê que ela já era? Uma terra que emana leite e mel. Isso. Que eles iam receber como herança. E por que era aprazível? Vamos ver Salmo 106, 23 e 24. Salmo 106, 23 e 24. Por isso, disse que vos destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Então, ela era aprazível porque Deus fez ela aprazível, não porque eles, né? Zacarias 7:13. Assim como eu clamei, e eles não ouviram, assim como também eles clamaram, e não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Tu leu, a senhora leu qual? Zacarias? 7. 7:13. E aqui tem que ler o 14. É o 14 também. Assim os espalhei aqui. Mas os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porquanto fizeram da terra desejada uma desolação. Então, eles em vez de transformarem, na verdade, ela, pelo contrário, ela já era aprazível e o que eles fizeram foi desolar a terra. É isso que está mostrando. Então, ela era aprazível porque Deus fez assim. E motivo porque Deus deu a terra para eles. Vamos ver Êxodo 3, 7, 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E Êxodo 6, 6
8. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, Deus deu a terra para eles para que eles pudessem louvar a Deus da forma como Deus pedia. E tiraram eles da onde? Da escravidão do Egito, onde eles estavam sendo, eles não estavam conseguindo adorar a Deus como deveria ser. Então, as características que a terra espiritual, a terra gloriosa espiritual tem que ter? Ela tem que ser uma terra que já existe, que Deus dá para eles, e tem que ser uma terra da onde eles vão sair para adorar a Deus, que vai permitir eles adorarem a Deus. Então nós vamos ver a citação da Ellen White, que é bem clara. A citação 16, vamos ver. Contudo, Deus estava com o seu povo, e a perseguição não conseguia fazer silenciar-lhes o testemunho. Muitos foram impelidos para a América do Norte, através do oceano, e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido baluarte e glória deste país. Então, o que Ellen White diz? Glória desse país. Qual é o país que ela morava? Estados Unidos. Então ela diz que Deus estava com seu povo e a perseguição que eles sofreram fizeram com que eles fossem impelidos para os Estados Unidos. E a gente sabe o que era a perseguição. Eles eram o povo de Deus, porque qual era o povo de Deus nessa época? Estava em supremacia, né? Estava em supremacia papal, mas quem era o povo de Deus? Os protestantes que estavam protestando, que estavam querendo as doutrinas corretas. E para eles conseguirem adorar a Deus de uma forma como Deus pedia, Deus providenciou uma terra para que eles fossem para essa terra. Citação 17. As misericórdias inigualáveis e as bênçãos de Deus têm sido derramadas sobre nossa nação. Tem sido uma terra de liberdade, a terra gloriosa, mas ao invés de retornar com gratidão a Deus, ao invés de honrar a Deus e a sua lei, os cristãos professos da América tornaram-se fermentados com o orgulho, a avareza e a alta suficiência. Está claro, né? A 18. O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Aqui ele proveu um asilo para seu povo, onde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. Aqui o cristianismo tem protegido em sua pureza, tem progredido em sua pureza. A vivificante doutrina do único mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente. Era desígnio de Deus que este país sempre permanecesse livre para todas as pessoas o adorarem de acordo com os ditames da consciência. Ele tensionava que suas instituições civis, em suas dilatadas produções, representassem a liberdade dos privilégios evangélicos. Então, os Estados Unidos, é claro que é a terra gloriosa. E como Israel, literal, fez com a terra que Deus deu para eles? Ela desolou. E como Deus escreve o fim pelo princípio, o que a gente espera que aconteça nos Estados Unidos? A mesma coisa.
E depois ali continua, Daniel 11. A desolação que se espera nos Estados Unidos, mas é espiritual ou literal? Espiritual, sempre depois É espiritual? da cruz é espiritual. E ali no Daniel 11:41 que a gente está, entrará na terra gloriosa. Então, como que o rei do norte vai entrar na terra gloriosa espiritualmente? Vocês têm uma ideia? Decreto as mãos. Quando der as mãos, Isso, o protestantismo. que é, vamos ver o 19. O protestantismo está estendendo as suas mãos para apertar as mãos com o papado. E cada indicação torna manifesto que as profecias estão prestes a ser cumpridas. E agora os homens estão olhando para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, para ver qual será o seu curso. E o 20, quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, aprovando uma lei dominical, o protestantismo, através deste ato, unirá mãos com o papado. E isso é o quê? O decreto dominical. Então, Daniel 11:41, o que é? É o decreto dominical. Quando o rei do norte entrar na terra gloriosa, acontece o decreto dominical. Então, aqui, ó, o que nós temos? Daniel, que a gente viu, Daniel 11:40, Daniel 11:41. Aqui, a gente viu o tempo do fim. A gente viu dois tempos do fim, 1798 e 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, que caracterizou quando o rei do norte ataca o rei do sul, que é a queda do socialismo, do comunismo. E aqui a revolução, quando o Napoleão Bonaparte prende o Papa, ferida mortal. Esse aqui é Daniel 11:40. A parte A, que é o rei do sul contra o rei do norte, vence o rei do norte. Aqui a parte B, que é o rei do norte vencendo o rei do sul. E no Daniel 11:41, o que a gente vê? O decreto dominical. O que a gente percebe aqui? Existe o que aqui? Na projeção. O que a gente percebe é que existe um hiato aqui, entre Daniel 11:40 e 41. Por quê? Porque se Ellen White diz que a gente vai repetir a história milerita, o tempo do fim, corresponde ao nosso tempo do fim de 1989. Mas o que os mileritas viveram ainda antes do fechamento da Porta da Graça para eles, que foi 22 de outubro de 1844, que corresponde ao decreto dominical para nós. Eles viveram quantos marcos que a gente já viu? Aumento do conhecimento. A primeira mensagem chegou aqui, ela é fortalecida aqui. Quando? O que acontece aqui que ela é fortalecida? 11 de agosto de 1840, que José Litte, a queda do Império Otomano, que é a restrição do Islã, o segundo ai. Depois, o que nós temos? Essa aqui é o fortalecimento da primeira mensagem. O que nós temos aqui? 19 de abril de 1844, que é a chegada da segunda mensagem. O que nós temos aqui? Fortalecimento da segunda mensagem foi o quê? Clamor da meia-noite. E depois, a chegada da terceira mensagem, que foi o fechamento da Porta da Graça.
Chegada da terceira mensagem. Então, vocês viram que, pelo menos, de uma forma grosseira, a gente tem 3 marcos que ainda não aconteceram, que tem um hiato entre Daniel 11, 40, 41. E aí, a gente vai ver depois que a gente estudar Daniel 11, 40, 45, agora a gente vai chegar até o 45, vocês vão ver que aqui, depois a gente vai retornar e Daniel 11, do 1 ao 4, ele dá os 2 tempos do fim, 1798, 1789, 1989, desculpa essa mistura de data aqui. E esses 2 tempos do fim vão até o decreto dominical. Depois, em Daniel 11, do 5 ao 9, ele vai mostrar para nós só o tempo do fim de 1798. E depois, Daniel 10 ao 16, vai mostrar para nós o tempo do fim de 1989 até o decreto dominical. Vai chegar aqui. E aí vocês vão ver como é interessante, de uma forma espiritual, porque da forma literal já foi entendido. Mas de uma forma espiritual a gente vai ver que Daniel mostra pra gente todo esse ato aqui de novo. E ele vai até o 39, depois do 16, do 17, até o 39 ele vai fazendo tudo de novo, espiritualmente, até chegar no 40 e voltar aqui e repetir de uma forma... Ali no 40 ao 45 ele resume tudo. Deus resume tudo, só em 4 versículos. 4, né? 40, 41, 45. Então, nossa, quando a gente começa a estudar assim, é incrível. Tem coisa pra gente ver, mas vale a pena. Já ficou mais claro. É porque quando eu comentei com vocês a primeira vez, acho que a gente nem estava, não tinha ainda base nenhuma, né? E vocês vão ver que a repetição, e tem que estudar história, tem que estudar tudo, tu vai ficando assim, nossa, como pode, tá tudo aqui, né? Não tem como... E é impressionante, né, que a gente quer olhar tudo isso e ver como Deus está no controle. Como Deus está no controle de tudo. Na ação do inimigo, né? É tão forte isso que a gente... Vamos orar, depois a gente conversa mais um pouco. Senhor, nosso Deus e Pai, que habita nos altos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado pela essa revelação toda que tens dado ao teu povo. Pedimos, Senhor, que tu nos prepare para os acontecimentos. Agora, Senhor, ao iniciar essa semana, nós te agradecemos por esse sábado que nos deste. Obrigado pelo sábado, abençoa-nos durante essa semana, Senhor, e conduz-nos nos nossos passos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.